Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao Foco na Lição. Eu sou o pastor Luiz Prates e este vídeo é sobre a nossa revista Betel Dominical do quarto trimestre. Nós estamos estudando essa revista maravilhosa, cujo tema dessa revista é Efésios, uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e a glória de Deus. Lembrando que essa revista é comentada pelo bispo Abner Ferreira, diretor-geral da editora Betel, presidente da AD Madureira aqui no Rio de Janeiro, entre outras atividades que ele exerce. Como você que já me acompanha sabe muito bem, que meu objetivo aqui neste vídeo, aqui no Foco na Lição, é adiantar para você, de uma forma bem resumida, o conteúdo da lição de número 5, membros da família de Deus, ok? Mas querendo Deus, a aula completa será disponibilizada na próxima sexta-feira aqui no nosso canal. Lembra você que o PDF com um plano de aula para esta aula ficará disponível aqui para download na descrição deste vídeo aqui no YouTube, ok? Muito obrigado por seu apoio e carinho pela maior e melhor escola do mundo. Eu sempre digo isso, a EBD é a maior e melhor escola do mundo. É a nossa escola bíblica dominical. E assim nós podemos ir ao nosso texto áureo. Está lá em Efésios 2,19 que diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2,19. A nossa verdade aplicada é: o perfeito sacrifício de Jesus Cristo resultou em reconciliação com Deus e permitiu que nos tornássemos membros de sua família. Quais são os objetivos propostos pelo comentarista para esta lição? Primeiro, apresentar a posição de Israel diante de Deus. Segundo, explicar como o sacrifício de Cristo nos trouxe paz. E terceiro, falar sobre como nos tornamos a morada de Deus. E a referência bíblica, Efésios 2, 11 e 14. Meus irmãos, após sua brilhante exposição sobre a doutrina da salvação, o apóstolo Paulo prossegue e agora ele trata acerca da condição dos gentios antes de Cristo e revela como Cristo desfez as barreiras que havia entre judeus e gentios naquele tempo. E assim nós podemos começar a entender esse processo no ponto 1, que diz: um novo povo formado por Deus. Bem, antes da vinda de Jesus, havia um desprezo muito grande por parte dos judeus em relação aos gentios, considerados indignos e incircuncisos. No entanto, ao falar sobre a situação dos gentios, o apóstolo Paulo revela qual era a nossa própria condição. Éramos gentios na carne, chamados incircuncisão. Éramos sem Cristo e sem esperança e éramos estranhos à aliança da promessa e sem Deus no mundo. Olha que situação que nós estávamos. Olha como éramos. Paulo declara isso e deixa isso muito bem claro. E assim a gente fecha esse ponto 1 e vamos ao ponto 2. Evidentemente que na aula você vai ter, inclusive na nossa aula completa, nós vamos ter uma exposição em cada subtópico, mas aqui é só para você ir entendendo o conteúdo da lição, para você já ir se preparando, ok? Vamos então ao ponto 2, a unidade do corpo de Cristo? Ok. Bem, a realidade da aliança e pactos que Deus estabeleceu com Israel, seguido das leis cerimoniais, constituíam uma parede de separação entre judeus e gentio. O próprio templo em Jerusalém retratava essa separação, mas Cristo desfez a inimizade. Efésios 2,15. A obra realizada por Jesus Cristo colocou um ponto final nas divergências sociais, culturais e religiosas entre judeus e gentios. Que coisa extraordinária o trabalho de Jesus Cristo. Olha que extraordinário, que oportunidade nós temos ao estudar Efésios. A gente vai entender esse processo e vamos valorizar ainda muito mais a salvação,
a obra sacrificial de Cristo na cruz, o trabalho que ele teve, quebrando a barreira, a separação e trazendo tanto para judeus como para gentios a possibilidade de nos tornarmos filhos por adoção, nós, que coisa extraordinária. E assim nós fechamos o ponto 2, vamos ao ponto 3, onde vamos falar sobre o edifício de Deus. Bem, para ilustrar a nossa atual posição em Deus, o apóstolo Paulo usa a figura de um edifício para representar a igreja. Ou seja, um edifício que cresce e é edificado a cada dia, sendo cada cristão como uma pedra viva no serviço da igreja. Esse edifício é uma construção espiritual e, além de recebermos a salvação, a permissão para estarmos no templo, nos tornamos morada de Deus no Espírito, nos tornamos templo do Espírito Santo. Meu Deus, que coisa fantástica é essa! Nós que éramos considerados, sem condição alguma, devido ao pecado lá de Adão, lá no paraíso. Nós que estávamos nessa situação, Cristo veio para os judeus não o receberam, ele estendeu a sua salvação para nós, dentro do seu plano maravilhoso, e agora, além de nós não sermos dignos de nada, agora todas as barreiras caíram, e nós, além de termos acesso a Deus direto, nós temos o privilégio de ter dentro de nós Deus Espírito Santo. Que extraordinário essa lição. Meu Deus, que extraordinário. E assim nós podemos concluir dizendo que Cristo morreu para reconciliar consigo mesmo toda a humanidade. O resultado é que não somos mais estrangeiros, mas sim cidadãos do reino sobre o qual o Senhor reina. Somos a família que Ele ama e o templo em que Ele habita. Agora eu quero saber o que você achou dessa lição. Conte aqui nos comentários como é ser membro da família de Deus para você. Conte, é muito importante. Bem, chegamos ao final desta lição, anunciando que o próximo vídeo será sobre a lição número 6, a revelação do mistério chamado Igreja. Mas peço a você que continue ligado. É a Editora Betel edificando a casa de Deus. Deus te abençoe, uma boa aula e até o próximo Foco na Lição.